E aí galera, Fly voltou aqui hoje para a gente fazer algumas atualizações a respeito do nosso trabalho aqui, né? Hoje a gente vai começar esse episódio falando sobre o cultivo do Philodendron esmeraldense, né? Dedicando aí ao nosso amigo Miller, que gosta bastante do nosso trabalho, meu e do Fly, pediu algumas explicações mais técnicas referente ao cultivo do Philodendron esmeraldense e hoje a gente vai apresentar. O Philodendron esmeraldense é uma planta nativa do Equador, da região de Esmeraldas, e é uma região muito rica em arace, né? Tem bastante antúrios, filodendros diferentes, plantas que só se encontram lá, né? São plantas endêmicas. No caso do Philodendron esmeraldense, tá? É uma região muito úmida, né? De floresta densa, com muitas regiões alagadas, né? Então essas plantas elas apreciam um substrato bem molhado mesmo, né? Praticamente encharcado. Aqui é um indivíduo que eu ganhei de uma amiga, né? Na verdade eu não ganhei, a gente fez uma troca. A Cindy, de Brasília também, um abraço aí pra Cindy. E é um indivíduo que já chegou num porte um pouco mais formado, mas não é uma planta que exige muitas questões específicas, né? É mais a relação umidade do ar e do substrato, que ela é um pouco exigente. No mais é como qualquer outro filodendro, né? É uma planta um pouco lenta, então assim, para atingir esse estágio aqui ela demora um pouco, dependendo da região, né? Acredito que a região centro-oeste para norte é uma planta mais fácil de lidar, por conta da temperatura mais elevada, né? E da umidade do ar um pouco melhor na região norte, eu digo, né? O centro-oeste nem tanto. Mas se você cuidar aí do substrato, ela vai muito bem. É uma planta que ela muda muito, da etapa jovem até a etapa adulta, até a fase adulta, ela muda muito. Então ela está num momento intermediário dela, né? Ela não é exatamente assim, a forma adulta, ela ainda é uma forma jovem. No entanto, ela já está começando a afinar e ganhar a característica principal dela, que ela é bem esticada, né? As nervuras ficam bem predominantes, assim, ficam com relevo, assim, né? Não chega a ser bulado, né? Mas ela tem uma textura muito diferente. Ela não chega a ser aveludada, mas, né? Na fase juvenil é lisinha, né? Ela é bem lisinha. Eu vou pegar ali uma muda jovem. Essa muda jovem, ela até remete muito à folha dela um pouco mais avançada, né? É uma planta que ela não é de difícil cultivo, tá? Eu até faço bastante mudas dessa. Vou mostrar aqui. É fácil de propagar? Ela é fácil de propagar, só que como toda planta, ela tem os macetes, né? Então eu procuro sempre fazer os cortes já enraizados, como aqui, né? Como você pode ver aqui na... Tipo alporquia, né? Eu não faço alporquia, né? Eu trabalho de uma maneira um pouco diferente. Eu deixo as plantas desse jeito aqui, tá? Não aconselho fazer isso em casa, porque aqui eu tenho um ambiente controlado, né? Então eu faço os cortes de plantas que já têm raiz aérea e eu não faço plantio direto. E eu deixo essas raízes no escuro, né? Ou seja, eu coloco em potes que são mais altos, então elas vão buscando a parte mais escura do pote, né? As raízes. Então elas vão descendo e capilarizando, né? Como aconteceu aqui, tá? E tá acontecendo aqui também. Então isso aqui é uma raiz que estava lá em cima. E ela vai crescendo, procurando... Você conecta embaixo. Ela vai procurando as partes mais escuras, né? Isso aí, eu esqueci agora o termo que é utilizado, mas as raízes elas procuram lugares mais escuros. Fototropismo negativo. Isso. Fototropismo negativo, exatamente. Então é um jeito de você induzir o enraizamento de uma maneira diferente, né? Muita gente usa esfagno. Aqui tem até um pouco de esfagno. Eu coloco um pouco de esfagno no fundo do vaso,
porque ela busca também a umidade, né? Então você pode perceber que ela capilarizou bem através de uma raiz aérea, né? E é assim que eu faço as mudas, né? Eu faço o corte de plantas que já tem raiz aérea, simplesmente deixo ela descansando no vaso, né? E ela vai buscando aí a umidade e os nutrientes na parte inferior do vaso, né? Como aqui eu tenho a aspersão, sempre os fundos dos vasos vão estar com um pouco de adubo e um pouco de água, né? Então isso aí ajuda um pouco, né? Dá para fazer também uma caixa, né? Igual o pessoal costuma fazer. Eu não gosto de usar caixas transparentes, porque eu não gosto de colocar a planta inteira. Então até fica aí para um próximo episódio, eu vou mostrar uma caixa diferente que eu fiz e que tem dado muito certo. Quanto à iluminação, Guilherme, como que é? Olha, as plantas que a gente anda cultivando aí, geralmente em casa e apartamento, elas estão, eu vejo, né, que eu acompanho o Instagram do pessoal, elas estão com muita pouca luminosidade, né? E o que acontece é exatamente isso. A planta dá uma estiolada, que é o que está acontecendo aqui, né? No caso, eu faço isso proposital por conta de propagação, né? Então, fazendo a planta vegetar em busca de luz, para mim é mais cômodo, porque eu tenho mais segurança, né? Eu tenho mais tecido para trabalhar, né, na planta, mais superfícies, né, para eu trabalhar na planta. Mas elas ficam mais bonitas com mais luminosidade, né? Então, uns 70%, de 50% a 70% de luminosidade, né? E umidade alta, né? Alta, principalmente no substrato. Essa planta é uma planta que não pode ter o substrato seco. Ela gosta da coisa bem molhada, hein? Senão acontece isso aqui, ó. Ressecamento. As folhas começam a ressecar, aí o pessoal fala é fungo, não é fungo. Isso aqui ou é falta de nitrogênio ou de umidade, tá? Então, mas o pessoal anda passando muita informação errada, né? Filodendron, em geral, curte um substrato mais molhado, né? Principalmente os que não são nativos brasileiros, né? Os brasileiros, eles têm uma tolerância maior. Uma variação, né? Eles têm uma tolerância maior, né? Até porque eles não têm que sofrer nenhum tipo de adaptação, né? Eles já são daqui mesmo, então se eles sofrerem alguma intempérie, aí eles sobrevivem, né? Mas esses aqui, que são exóticos, né? São plantas que não são brasileiras, não são nativas ou endêmicas daqui, elas toda hora têm que estar se adaptando, né? Isso demanda energia da planta e pode ocasionar a morte delas, né? São plantas que não são baratas, então é uma coisa que a gente tem que ficar um pouco esperto, né? Fazer com que a planta trabalhe menos nessa parte de adaptação, né? Então é melhor que a gente se adapte a ela, né? O nosso ambiente, para que ela não tenha que se adaptar, porque nesse percurso ela pode morrer, né? O que acontece na maioria das vezes, né? O pessoal às vezes me chama no Instagram e fala: Guilherme, minha planta está morrendo. Não está morrendo, você que está matando ela. Ela não morre sozinha, né? O clima não está adaptado. O clima não está adaptado, e é o que eu também falo sempre, né? Não só para o esmeraldense, como para qualquer outra planta. A planta, ela tem raízes, ela gosta de ficar no mesmo lugar. Se ela gostasse de mudar de lugar, ela teria rodinha, não teria raízes, né? Então, assim, quando você faz a adaptação de uma planta na sua casa, deixa a planta parada no lugar que ela está. Não fique mudando ela de lugar porque ela não gosta. Cada vez que você muda uma planta de lugar, ela se estressa, ela tem que se adaptar novamente ao ambiente que ela já está se adaptando, falando numa situação macro, né? Ela está se adaptando ao nosso país, está se adaptando a tudo, né? A realidade dela não é essa que a gente vive, né? Ela vive lá no meio de uma selva que é 90% de umidade a maioria do tempo do ano, e a gente está trazendo ela para dentro da nossa casa, com menos nutriente, com menos luz, muitas vezes, com menos umidade do que ela necessita. Então a gente precisa fazer esse trabalho de adaptação do nosso ambiente, para que se equivale ao ambiente que ela está, né? Por isso que é uma planta muito destinada, aliás, a maioria aqui são plantas destinadas ao universo de colecionador, que busca exatamente adaptar contexto mais específico para a coisa virar, né? Sim, as plantas exóticas, elas são mais difíceis mesmo, então não é um hobby especialmente fácil, né? Especificamente fácil. A gente tem que saber lidar com elas e trabalhar de uma maneira que a gente consiga fazer que as plantas
entendam que estão no lugar da natureza, né? Como se ela estivesse lá no país dela, né? Muito difícil, né? A gente não vai conseguir fazer isso num ambiente fechado, num apartamento, só que a gente tem que se aproximar o máximo possível para conseguir que elas fiquem bonitas, né? Então, um grande erro é você achar que você está comprando uma planta que você vai pôr lá e ela vai ficar bonita sozinha. Não vai, você vai ter que fazer o trabalho da natureza, né? Essa que é a graça, né, do hobby, pelo menos para mim, né? A gente faz as adaptações e vê a planta respondendo, né? Então, é uma coisa que eu vejo muito no cenário daqui, né? Porque a gente está numa crescente, então muitas pessoas são novas nesse contexto, né? De colecionar plantas e criar esse tipo de ambientação. As pessoas querem que a planta chegue lá e fique linda, maravilhosa. Não vai ficar se você não der condições para ela, né, crescer e vigorosamente da maneira que você deseja, né? Então é adubo mesmo. Então, como a natureza ela busca os nutrientes, tudo que ela precisa, ela está ali e ela consegue buscar ali, porque o ambiente dela proporciona, né? São folhas que caem no pé, são água da chuva e fezes de animais e todo tipo de material que está se decompondo ali na natureza, elas conseguem buscar sozinhas, né? E dentro de um vaso na sua casa ela não vai conseguir, então você tem que proporcionar isso para ela, né? Tanto na parte de umidade como de nutrição da planta, né? Para ela vegetar de maneira saudável, né? Esse é o Philodendron dolichogyneo. É uma planta que divide o habitat com o Philodendron esmeraldense. Antigamente o pessoal conhecia como SP esmeraldas. É conhecido como o Espírito Santo do Equador. O pessoal lá, pelo menos que eu conheço, me trata assim essa planta. É uma planta muito bonita, com um porte enorme. Ela lembra o nosso Bernardo Pazzi, né, em alguns aspectos. Ela lembra um Bernardo Pazzi com uma pegada meio de um Philodendron Felix também. Uhum. A textura dela, a cor avermelhada atrás, é uma planta... Tom de verde. Lembra bem o oliva Félix. com nervuras meio bordô, né? Não Aham. sei, na parte traseira. Né? burgundy, né? É. Que o pessoal chamaria. E é uma planta muito linda, que também aqui no Brasil você não se vê muito. E ela atinge proporções exuberantes, né? É uma planta também de fácil cultivo. Cresce rápido. Aqui, só para você ter uma ideia, é uma planta que eu plantei despretensiosamente aqui nesse vaso e ela já não cabe mais. Olha o enraizamento disso aqui. Nosso substrato ajuda bastante também, né? Porque a gente faz um substratinho aí especial, justamente para enraizamento. Então, isso colabora bastante com as plantas daqui, né? Mas é uma planta que também não tem necessidades específicas muito complexas, né? É a mesma coisa do esmeraldense, com uma pegada aí de Bernardo Pazzi, né? Ela é uma planta mais fácil. Ela é robusta, né? É uma planta que, se você tutorar, ela vai longe, assim como o esmeraldense também, né? Que é uma coisa que eu vejo também, um outro erro, o pessoal não tutora as plantas. Isso aí é uma coisa que não é uma opção. Então, assim, para Philodendron, que são epífitas, você tem que fazer o tutor. Não tem como você não pôr. Lógico, a planta chegou, você quer deixar ela ali no vaso um tempo, tudo bem, mas passou de 1 mês, 2 meses, ela vai precisar de um tutor, porque ela busca nutrientes em outros lugares, né? Aqui, essa planta, ela estava com essa raiz aérea ereta e agora ela tem uma fibra aqui, não dá para ver. Aí com peso caiu, né? Com peso essa fibra se rompe aqui, ó. Uhum. E ela fica assim, ela fica procurando um tutor. Essa planta não está tutorada, ela está se autotutorando. Só que vai chegar um ponto que isso aqui vai ficar impraticável. Então, se ela tivesse num tutor de esfagno ou até mesmo igual esse que eu uso aqui, que eu esqueci o nome disso. Xaxim? Xaxim, Isso aqui é um xaxim, tá legalizado, tá? Antes que o pessoal comece a falar, Voltou, né? A ser legalizado.
Não é que voltou, né? Tem algumas empresas que ela tem o licenciamento da CETESB, no caso aqui, né? Que faz esse tipo de autorização, de licenciamento, né? Então tem algumas empresas que ainda, até hoje, na verdade, são licenciadas para fazer esses chachins que são bons, só que se tornaram muito caros, né? Então, assim, para uma produção de plantas não é uma opção mais, né? É meio fora da realidade, mas se você tem algumas plantas para coleção, assim, eu acho que compensa você fazer um investimento aí nesses tutores aqui. Na verdade, eles chamam de palitos, né? Palitos de chachim, mas você consegue achar aí com facilidade nos gardens. Ou esse ou de fibra de coco também, é muito bom. Falando mais em plantas dessa região do Philodendron esmeraldense, né? Esse aqui é o Anturio esmeraldense. Ele fica muito parecido com o Philodendron esmeraldense quando ele tem o porte definido, né? O porte grande. Então é outra planta muito bonita dessa região aí, que é muito rica em material de araçá, né? Variedades, né? Muitas variedades e tipos diferentes das mesmas plantas, né? Esse Anturio mesmo, ele tem alguns formatos diferentes, né? Ele tem uns que são mais alongados, outros menos. Então essa variabilidade lá dessa região é muito fantástica. Com os lobos mais compridos, mais curtos. Mais curtos. Tem mais até um outro exemplo aqui. Vamos pegar aqui. Ó, esse aqui é o mesmo Anturio, a mesma espécie. Super alongado. Ele é bem mais alongado, mas isso é uma questão de maturidade da planta. Então é uma questão de maturidade. Quando elas atingem um patamar, um certo patamar, aí elas todas ficam muito parecidas, né? Claro, tem variações que se mantêm, né, no decorrer da vida da planta. Mudando um pouquinho de tema, agora a gente vai falar sobre polinização de filodendros, né? Polinização, hibridização. Esse aqui é um cara conhecido, brasileiro. O pessoal vai se assustar porque geralmente ele tem uma apresentação um pouco diferente, né? Geralmente as mudas vêm pequenas e ela tem um aspecto diferente, mas ele é um filodendro epífito, né? Então ele tende a fazer esse padrão de vegetação, né? Ele vai buscando um tutor. É um filodendro um pouco lento, né? Então, aqui no sudeste, tá? Da nossa condição aqui no sudeste, ele é lento. E eu peguei isso aqui, uma muda pequena, e a gente vai mostrar aqui a infrutescência dele, uma infrutescência muito bizarra, né? Parece até o coronavírus. E a polinização dele foi feita self, né? Foi o pólen dele mesmo com ele com ele. Ele com ele, E de um assim, do outro eu arrisquei com o Bernardo Pazzi, que também na mesma época estava com inflorescência. Não sei se deu certo ou se ele se autopolinizou, mas eu tentei aqui fazer um cruzamento. A polinização de filodendro é um pouco mais complexa que a dos antúrios. Por isso que você não vê muitos híbridos, muita variação, né, de híbridos, né? É uma polinização que muitas vezes depende de besouro, né? Então nem toda região ocorre esses besouros. E então é mais difícil de você conseguir polinizar, até mesmo fazer essa autopolinização, né? No caso, eu peguei uma dica de um conhecido aí, até tem um canal também. Quando a gente tá com a parte masculina da inflorescência ativa, a gente faz a retirada do pólen com um pincel, mistura num pulverizador desses normal, um borrifador, né? Não, nem precisa ser um pulverizador, um borrifador com água, tá? Pouca água, e mistura o pólen lá dentro, balança o pincel lá dentro e
quando a planta está na parte feminina ativa, você vem e espirra dentro da inflorescência, tá? Isso serve para todos os filodendros, o Philodendron Espírito Santo, qualquer outro, tá? A gente já fez aqui com sucesso, polinizamos Stenolol, Espírito Santo, muitas plantas dessa maneira, tá? Com sucesso. E a gente achou esse meio aí, esse macetezinho, para poder criar novos híbridos e polinizar com sucesso os filodendros. Os filodendros normalmente não é uma regra, né? Mas o que eu percebi aqui, pelo menos no meu ambiente, na minha condição, a parte feminina fica ativa à noite. Então é um pouco difícil de você conseguir acertar também. Tem o time certo dos filodendros. Eu percebi que o filodendro ele tem um time um pouco mais pontual do que os antúrios, né? Os antúrios, a parte feminina dele fica ativa, você vai lá, poliniza, é quase certo que vai dar certo, né? É quase 100% de certeza que alguma coisa dali vai sair. Se o antúrio não abortar ou alguma coisa acontecer, alguma coisa externa acontecer, né? Algum dano mecânico ou qualquer outro tipo de coisa, ele vai dar alguma semente, alguma infrutescência, né? No caso do filodendro, não. O filodendro, ele é muito difícil você conseguir polinizar, né? E normalmente isso ocorre à noite. Então fica mais difícil ainda, né? Porque normalmente a gente não está na estufa à noite, não está observando à noite. E é um período bem específico, né? Poucas horas. Sim, parece que pelo que eu entendi na minha experiência, né? Eu não sou um especialista nisso, também não gosto de ficar falando o que eu não sei, mas o que eu percebi com a minha experiência é que o tempo da parte feminina ativa do filodendro é muito mais curto do que a do antúrio, né? O antúrio fica vários dias. Se você polinizar o antúrio antes, se você fizer lá a polinização mecânica do antúrio, antes da parte feminina estar ativa, quando a parte feminina fica ativa, ele consegue absorver o pólen algumas vezes, porque o pólen já está ali, é uma meleca, né, que sai do espátice ali, e ele se auto não, né, mas ele fecunda ali e vai, né? O filodendro não. O filodendro é um pouco mais difícil, né? A parte também da parte feminina do filodendro, ela é mais difícil de acessar do que a do antúrio, né? Mas do filodendro ela fica fechada e a parte feminina fica embaixo, né? Então é muito difícil de você atingir certinho na hora certa o pólen, né? Então por isso a dica da água, né? Porque a água escorre e já vai diretamente onde tem que ir, né? Ela flui. E, claro, você tem que, né, acertar o momento certo e rezar para dar certo. Obrigado aí, Fly, pela visita. Vamos atualizando aí, ó, as nossas atividades, os trabalhos aí de polinização, hibridização, todo o nosso dia a dia aí no nosso cultivo para dividir com vocês aí e terem um sucesso maior na coleção de plantas aí, não ficar só sofrendo.